bem, pessoal, estamos de volta agora com a aula 12.2. Na aula 12.2, nós vamos ver os principais temas que nós falamos na aula 12.1 sobre criação de codorna. E, ó, pega todo o material que você recebeu aí, que assim que a gente finalizar, vocês vão fazer a atividade e depois eu retorno para corrigir, tá bom? Dá uma olhadinha na tela, mas, ó, antes de olhar na tela, pegue esse material e visualiza direitinho cada lâmina onde nós vamos frisar o assunto, tá bom? Na tela, meu diretor. Olha aqui, meus queridos. Falamos sobre o quê, professor? Sobre criação de codorna, tá? Então, vamos frisar aqui, ó, características gerais. Uma ave em postura regular põe, em média, 28 ovos ao mês. Aos 12 meses, há uma queda na produção. As fêmeas deverão ser vendidas e substituídas. Como evitar doenças na sua criação? Aí nós temos um processo de higienização, vacinação e vermifugação. Também falamos sobre alguns manejos de produção. Nós devem ser recolhidos 2 a 3 vezes ao dia, na verdade é uma vez ao dia, de manhã, outra vez à tarde, dependendo da quantidade de aves que você tem no seu plantel. Também falamos aí da quantidade de animais que possam perdurar, em relação à criação. Falamos de uma introdução sobre o que é cotonicultura. Cotonicultura é a prática de criação de codorna, que encontra-se bem acentuada nos últimos tempos, principalmente fatores que contribuem. Quais são os principais fatores, professor? O que condiciona o processo de criação de codorna viável? Claro, ressalva, com suas devidas proporções, as condições de fatores que contribuem para isso. Rápido crescimento da ave, maturidade sexual precoce, alta produtividade, grande número de aves em pequeno espaço, longevidade na produção, baixo investimento, rápido retorno financeiro e também um excepcional sabor exótico. Uma ave altamente produtiva e de grande rusticidade, que tem ela ocupa pouco espaço. Pode-se fazer aí uma integração também com outras atividades, como a piscicultura, como a suinocultura, Também falamos, pessoal, de uma determinadas características em relação aos machos, falamos das determinadas características em relação às fêmeas, Por exemplo, adquirir uma ave com 28 a 30 dias, tanto macho como fêmeas, tem que manter a heterogeneidade desses animais. Isso fazendo famílias. Essas famílias são reagrupadas de forma a manter o quê? Esta rusticidade. E também podemos ter aí uma proporção de 1 para 2 ou 3, um macho para 2 ou 3 fêmeas aos 45 dias, aonde se inicia o processo de postura, com um percentual crescente de 50%. Até os 60 dias, as fêmeas atingem o que a gente chama de postura, o percentual de postura, com uma produtividade de 80%. Uma ave em postura, nós falamos que tem uma padronização. Quer dizer que ela tem uma postura aí, em média de 28 ovos ao mês. Aos 12 meses, 12 meses, tem uma queda na produção. Então, é o tempo útil quando a gente fala assim, que tem que realizar a troca do plantel.
né? Então, o processo de substituição de um plantel é anual, professor. Isso, pessoal, depende também muito da raça que você está trabalhando aí no seu plantel. Então, sempre lembrando que nós falamos, né, das raças, e aí tem as suas aptidões. Aptidões, né, a quantidade de carcaça que elas produzem, se for para corte, e a quantidade de ovos. Claro que a média é 21 ovos por mês, mas se a gente for fazer, né, ela bota 1,5 ovo por dia, dependendo da sua capacidade ali, em relação à heterogeneidade da postura. Também os machos, né? Falamos o que é de sistema de reprodução? É o processo de quantidade. Claro, quando a gente fala de sistema de reprodução, está ligado com o quê, professor? O sistema de reprodução vai estar ligado diretamente com a quantidade de machos reprodutores e fêmeas que você tem no seu galpão. Quando a gente fala de reprodutores, eu não estou falando de ovos, tá, pessoal? Reprodutores é para substituição do plantel. Então, você precisa ter um mínimo de famílias para repor o plantel. Então, aí, tem que saber separar tanto os manejos de reprodução, manejos de nutrição, que são diferentes para esses animais. Uma coisa é você estar trabalhando com reprodutores para reposição de aves que vai para corte e aves que vai para postura. Por quê? Porque quando a gente está falando disso, nós estamos falando de sexagem. Na postura, eu não posso ter macho, somente fêmeas, mas já para o abate, a gente não precisa se preocupar com esse processo de sexagem. Então, mesmo que você não tenha somente o processo de engorda ou postura, mas você é o próprio criador do seu plantel, tem que ter um galpão à parte para os reprodutores. À parte. Porque, lembra, as aves têm todo um processo para ocorrer o acasalamento. E esse processo de acasalamento, ele vem de encontro também, não só com a estrutura do galpão, mas com que você realize ao processo de recepção da fêmea em relação ao macho. Que há, sim, um processo de acasalamento, mas você tem que proporcionar o ambiente, eles não podem estar em gaiolas. Então, há um tempo, né, que você vai realizar. Professor, o peso, né, que chega um macho em relação à fêmea, isso também tem a relação com a nutrição desse animal e o melhoramento genético para alcançar esse procedimento, tá? Isso favorece muito. Já em relação às reproduções acasaladas, não há necessidade de macho. Produções acasaladas em relação ao quê? A postura, tá? Porque isso é uma viabilidade nutricional desse animal. É muito semelhante ao que nós encontramos na ave de postura. Claro que isso vai favorecer essa dinâmica de você conciliar o processo de criação. Tá bom? Tá bom, professor. Pessoal, deixar vocês aí, ó, fazendo as atividades. Daqui a pouco eu te volto para a gente corrigir. Tchau, tchau. E aí, como é que foram? Galera, vamos fazer as correções? Como é que a gente vai fazer isso, professor? Bem simples, tá bom? Vou colocar aí a pergunta, depois a gente coloca a resposta. E na hora de a gente comentar as respostas, nós vamos fazer o quê? Sanar as dúvidas. Muito bem, nesse momento, você vai observar que não precisa questões abertas, está idêntico o que vai aparecer aqui. Eu vou fazer algumas ressalvas em relação a alguns termos técnicos que há necessidade de aparecer, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, foi boa, né? Joga na tela, meu diretor. Primeira questão. As codornas são aves pequenas e que exigem muita atenção para evitar doenças.
Suas acomodações devem observar a higiene sempre no início da sua criação. Os galpões utilizados e as gaiolas, até mesmo as mãos que vão fazer o manejo desses animais, deverão estar sempre bem limpos para evitar doenças. Considerando todos estes cuidados, mencione os fatores no ambiente que as codornas não toleram. A codorna não tolera frio, nem mesmo umidade. Não poderá ficar próxima a correntes de ar, nem se molhar, pois podem se resfriar e morrer. Sua temperatura ideal é 20 a 23 graus. Perfeito. Questão de número 2. A coturnicultura é a prática de criação das codornas. Atualmente, encontra-se bem acentuado nos últimos tempos. Escreva os principais fatores que contribuem para isso. Resposta. Rápido crescimento das aves. Check. Maturidade sexual. Alta produtividade. Grande número de aves em um pequeno espaço. Longevidade na produção. Baixo investimento. Quando a gente fala baixo investimento, a gente está falando de estrutura de galpão, tá, pessoal? Rápido retorno financeiro, é porque fica pouco tempo no ambiente. Logo, ela não fica exposta a determinados fatores. Então, isso também contribui. Tem que ser levado em consideração. Um excepcional sabor exótico. Isso contribui também para acentuar aí a prática de desenvolvimentos que vão contribuir para esses fatores. Questão número 3. Doenças podem ser evitadas na criação de codornas. Esta prática é denominada de profilaxia. Então, uma das características muito importantes, vamos comentar aqui, uma das características muito importantes na criação de codorna, além da sua rusticidade, são as atividades de profilaxia, né, pessoal? Que elas vão prevenir. Então, na criação de codorna, todo manejo não é higiênico, é um manejo sanitário, obrigado, minha mentinha. Manejo sanitário, todo manejo sanitário de forma preventiva, tem nesse intuito um valor econômico imenso. Então, a higienização, vermifugação, no sentido, né, de profilaxia, e vacinação são exemplos de boas práticas profiláxicas. Acho que é assim. Na coturnicultura. Diga os procedimentos de vermifugação em um plantel de codorna. Aos 30 dias de idade, é necessário se vermifugar através das rações, com base de mebendazole, sendo necessário se renovar, quer dizer, fazer um reforço uma semana após. Isso é importante, né? E, pessoal, não é só isso, né? Principalmente dependendo da fase de desenvolvimento que nós estamos falando desses animais. E questão número 4. A coturnicultura é um segmento dentro da avicultura destinado à criação de codornas, seja para fins lucrativos
ou até mesmo para consumo próprio. A culturicultura é uma fonte rápida de variados produtos e que ultimamente se tornou muito apreciado por diversas pessoas. Os produtores de culturicultura são A. Escamas e alevinos. B. Pele e veneno. C. Carne e pena. É sério isso. Pele e carne. Carne e ovo. Alternativa E. Questão de número 5. Em relação ao sistema de criação de codornas, há certas recomendações quanto às acomodações das aves em gaiolas. Quais são essas recomendações? 1. As gaiolas de arame devem ter 1 metro de comprimento, 30 centímetros de profundidade e largura para comportar 18 fêmeas. O piso com ligeira inclinação na direção da calha forrada de serragem para coletar os ovos. Sexta questão. As pessoas que têm criadouro de codorna realmente precisam tomar algumas precauções relacionadas com as aves. Identifique as principais. Descreva, as principais. Aves na produção de ovos não devem ficar no mesmo espaço que aves destinadas à reprodução. Os ovos devem ser recolhidos 2 vezes ao dia. Uma coleta pela manhã, outra no final da tarde. Os ovos devem ser armazenados a uma temperatura entre 10 e 16 graus, com umidade relativa do ar entre 75% a 80%. Estas, Estas precauções citadas nas respostas são de fundamental importância para o processo de criação das codornas. Para mim, meu diretor, meus queridos, foi um prazer finalizar a correção das atividades. Até a próxima. Tchau, um abraço a todos.